Amém. Aleluia. Aleluia. Muito bom estar com os irmãos e as irmãs nesta noite. Aleluia. A gente já está no YouTube? Tá? Aleluia. A graça e a paz para vocês, queridos irmãos e irmãs, viu? Se acomode aí e vamos lá para a palavra do Senhor. Graças a Deus, o meu coração ele tem se alegrado em ver que nesses últimos tempos o Senhor tem derramado uma graça muito boa, muito bonita. Nesses cultos de quarta-feira tem sido bênção, tem sido tão transformador, tão gostoso. Que o Senhor abençoe essa nossa noite, como já começou essa bênção, através das orações, dos louvores, e que Ele continue a agir no nosso meio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os trabalhadores de quarta-feira, que têm servido com o coração essa obra, que Deus os recompense, em nome de Jesus, e a todos vocês que vêm à casa de Deus, que vocês venham mesmo para a casa do Senhor, para buscar um encontro, mais do que um culto apenas, mas que sejam encontrados pelo Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, ou uma das minhas orações nesta noite. Eu queria começar aqui dizendo um pouco sobre as coisas práticas da vida, e algo que nos últimos tempos eu tenho observado muito, e eu, apesar de não ser psicólogo e não ter gabarito nenhum para isso, mas eu tenho observado muito o comportamento humano, e eu gosto muito disso, de observar o comportamento humano diante das ações, das reações, diante dos conflitos, e nas diferentes formas e frentes em que o ser humano está, e cada um tem uma forma de reagir diante do luto, diante da dor, e eu fico vendo isso no meu dia a dia, e eu gosto muito de observar isso, para que os irmãos entendam um pouquinho. Assim, por exemplo, eu acredito que dentro de pouco tempo eu vou parar de dirigir. Eu vou deixar de dirigir, porque o comportamento humano no trânsito está muito difícil, assim. Para mim tá beirando assim a iniquidade. Eu não tenho mais paciência. Está uma corrida, parece que a gente entra dentro do carro e você vai entrar numa prova de velocidade. As pessoas estão apressadas, e aí não sei por que elas estão apressadas. Está difícil, viu? Então não tá difícil isso, e as pessoas têm mania de andar colado. Eu tenho um pavor de gente andando colado, e ainda mais com esse negócio, esse protocolo de pandemia que a gente precisa respeitar. Aí quando alguém cola, eu fico mais nervoso ainda. A coisa está difícil, irmãos. Essa semana Camila e eu tivemos que ir para São Paulo resolver umas coisas, e eu acabei, deu tudo certo, graças a Deus, mas a gente foi bem no centro de São Paulo. E é duro, viu, irmãos? É duro. Eu desafio os irmãos a qualquer dia dar uma passeada assim. Ali não é nem realidade mais. Eu acho que já está no nível 0 para baixo, assim. Acho que é submundo. O trem está feio demais, irmãos. Está feio demais. Por onde você anda é um fedor só. É um negócio terrível. E as pessoas andam por São Paulo, e eu fui fazer uma pesquisa, um dos metros quadrados mais caros da cidade no centro de São Paulo. Eu fiquei bobo com isso. Eu falei, mas como que a pessoa gasta tanto dinheiro? Abrir essa janela e ver esse terror que está aqui. Como que pode uma coisa dessa? Como que acha normal isso? A gente passou num lugar que a turma estava para entrar num abrigo. Então estava cheio de gente assim, na calçada para entrar num abrigo, assim, um negócio terrível. Aí eu fiquei imaginando como que é dentro desse abrigo, o que é você ganhar a vaga para passar a noite no abrigo. E aí a minha cabeça foi viajando mais e mais, e eu fiquei imaginando, o que é trabalhar dentro de um abrigo? Né? Eu fiquei imaginando assim, o que é você ser contratado para isso? O que é você levar seu sustento para casa, tendo em vista esse tipo de coisa todo dia? Esse ambiente terrível, todo dia eu fiquei imaginando, minha cabeça foi longe. Eu falei, Camila, o que é você trabalhar As palavras estão fugindo, viu, Edu, da minha cabeça também. Na limpeza de um abrigo. O que é você trabalhar na limpeza de um abrigo? Eu fiquei desesperado e fiquei entristecido. Eu falei, parece que à medida assim que a tecnologia está avançando, tudo está avançando, mas parece que uma hora a gente vai voltar a viver no tempo ali, parece do filme Mad Max.
onde só tem um ponto d'água, alguém é dono daquilo, e o povo se define, se devora para conquistar aquele trem, e eu fiquei assim horrorizado, e olhar para essa situação toda, me fez chegar na mensagem de hoje. Olhando essa tragédia de Petrópolis, me fez chegar na mensagem de hoje. Certa vez teve uma outra tragédia semelhante a essa em Petrópolis, e por coincidência, a Camila foi fazer um trabalho, ela foi cantar lá, numa cidade ali, que passou por onde tinha acontecido a tragédia, e ela mandou fotos para mim. As casas estavam de ponta cabeça, mas pasmem, isso era depois de um ano. Camila foi depois de um ano que tinha acontecido essa tragédia, e as casas ainda estavam de ponta cabeça, ainda não tinham consertado muita coisa lá. Eu fiquei olhando e lembrando dessa cena, eu entrei assim numa tristeza muito grande, assim. Eu já sou um angustiado ambulante, né? Um chorão, é bom chorar, viu, irmãos? É bom, viu? Chorem mesmo, viu? Pela igreja de Cristo, pelo povo, pela sua família, pelos seus filhos. Chore, irmãos, chore. Às vezes as palavras não vêm assim na nossa boca, mas o choro, não trave ele não. Chore mesmo, é bom chorar. E quando eu vejo tudo isso, meus irmãos, não tem como não pensar na linha de chegada. Não tem como não pensar que um dia tudo isso vai ter fim. Não tem como não pensar que o meu e o seu choro, um dia, ele será secado. O meu choro e o seu, um dia, ele será consolado. Olhando para esse cenário todo, não tem como pensar no peso de injustiça e de maldade, e que um dia ela não vai mais existir. Não tem como não pensar que um dia criancinhas não serão mais abortadas. Não tem como não pensar que vai chegar um momento, graças a Deus, em que pessoas não morrerão mais por simplesmente torcer por um time de futebol ou por defender uma ideia. Não tem como não pensar nisso quando a gente olha para esse cenário todo. Agora a pergunta é: como a gente chegará ao fim dessa jornada? Como é que a gente chega no fim disso? Será que a gente chega no fim dessa jornada com os nossos pés bem firmados? Ou será que a gente chega no fim dessa jornada meio que escorregando, como se estivesse caminhando por um limbo? Para responder isso, a gente vai ler o livro de Salmos. Aleluia, abram suas Bíblias. Vamos ler o Salmo 73. É um salmo muito conhecido, às vezes até pouco pregado. Eu tentei fragmentar esse salmo, porque ele é longo, mas não teve jeito, irmãos. A gente vai ter que ler ele mesmo, viu? Tem um pregador lindo que diz assim, que uma boa leitura da palavra já é 50% garantido do sermão. Eu vou tentar fazer isso agora, viu? Salmo 73, vamos ler, é importante que você leia comigo. Talvez essa semana seja o primeiro dia que você está tendo contato direto com a palavra de Deus, então, abra o seu coração, e a palavra do Senhor diz assim: certamente, Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento, e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas, e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam: acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam.
Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender porque prosperam, que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio, e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante aos teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho, aleluia, e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais tenho eu senão a ti? E te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha herança para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor meu refúgio e anunciarei as tuas maravilhas. Oh, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia, aleluia. Para a gente entender aqui, meus irmãos, Asaf, ele era um levita, ele era chefe dos músicos, líder de um grande coral sagrado, constituído pelo rei, e não qualquer rei. Asaf foi nomeado pelo rei Davi. Ou seja, estamos diante de um homem do templo, estamos diante de um homem de Deus. Imagine você, como que era um culto nessa época. Imagine um culto, vamos lá deixar pedagógico, em que o pastor é o rei Davi, aleluia. Asaf, o líder de um coral sagrado, ali de músicos, cantores. Davi era aquele que era conhecido segundo o coração de Deus. Imagine um culto desse, irmão. O trem devia ser ungido demais. E Asaf era esse homem que tinha essa incumbência, essa responsabilidade ali no templo do Senhor. E Asaf então começa esse salmo dizendo: eu bem sei que Deus é bom. E ele termina esse salmo também declarando: quanto a mim, bom mesmo é estar perto do meu Deus. Mas o processo que deu origem a essa conclusão, a essa declaração aqui, não foi nada fácil. E a gente acabou de ler, Asaf inicia, o salmista aqui inicia dizendo: os meus pés escorregaram, eu tropecei, eu quase caí, porque eu tive inveja dos orgulhosos, eu olhei e invejei os soberbos, porque eles prosperavam. Irmão, sabe aquele papo de quando a gente olha assim? Alguém já ouviu esse termo um dia, né? A gente olha assim e vê que a grama do vizinho é mais verdinha aqui do nosso quintal. Você olha o quintal do vizinho e vê assim: nossa, mas que grama verdinha. A minha não é assim, eu adubo, eu rego, eu corto, mas não fica verdinho desse jeito. Meu quintal está cheio de tiririca. Já viu esse tipo de discurso? Já viu, sabe quando você olha as redes sociais e de repente você vê aquele seu amigo que sonega, que paga propina, que traz esposa ou esposo, e ri de tudo, viaja 2, 3, 4 vezes no ano, nos resorts lindos, all inclusive, e posta foto, e você olha lá e fala: não é possível, Deus, eu devo estar fazendo algo errado. Não é possível, essa vida toda lascada moralmente, espiritualmente, nem se fala. Esse homem faz tudo isso, como pode um trem desse? Você vê esse perfil e você olha para si e fala: não é possível, não é, o que é que estou fazendo de errado? Eu tenho pagado a fatura das crianças, a mensalidade no colégio atrasado sempre.
Ou, sei lá, os meus filhos estudam em colégio público de má qualidade. Porque tem colégio público de boa qualidade, mas tem uns que é de má qualidade. Os meus filhos estão nesse, pai. Que vida dura é essa que eu tenho levado? Como que isso acontece? Se eu contar minha história e a gente começa a chorar, não é mais ou menos esse o cenário? Asaf então viu um cenário de destruição quando os olhos dele começou a ver a prosperidade dos perversos. Quando a gente olha esse cenário mundial, político, esse cenário econômico, quando a gente olha até mesmo o cenário religioso e começa a refletir sobre essas coisas, de repente, bum, dentro de nós parece que explode tudo. Foi mais ou menos assim que aconteceu com Asaf. Todas essas coisas explodiram no interior de Asaf. Asaf chega um momento de pensar que os bons e os maus terminam igual, ou iguais. Os bons e os maus, eles vão terminar da mesma maneira. Asaf chega a questionar o seu estilo de vida. Olha comigo lá no verso 13 e 14. Diz assim, foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? Asaf, ele entra numa crise de fé, meus irmãos. Asaf, ele entra numa crise de esperança. Ele olha os perversos prosperando. O problema não são eles prosperarem, o problema é eles prosperarem em sua perversidade. Asaf chega a dizer, eles não enfrentam dificuldades, os corpos deles são sadios, nem doença eles enfrentam. Asaf conclui para eles, a ostentação é como um colar de pedras preciosas. Eles chegam a se vestir de crueldade. Pai, eles zombam dos céus, eles zombam do Senhor, eles chegam a perguntar, o que é que Deus sabe? Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Meus irmãos, é comum ímpio achar que Deus é ocupado demais para prestar atenção em suas ações, é ou não é? Quantas vezes você já ouviu isso de alguém? Quando faz alguma coisa assim, eles falam, não, meu filho, não precisa fazer esse negócio, consultar no horóscopo, faça isso, não faça uma oração. Ah, não, acho que Deus está muito ocupado com tanta coisa, você acha que Ele vai me ouvir? É ou não é assim? Quantas vezes eu e você nos sentimos como Asaf? Isso é confessar um pecado, irmãos. Quantas vezes nos sentimos desta forma? Quantas vezes a gente olha para o cenário e parece que quanto mais a gente olha para esse cenário, parece que dentro de nós as coisas elas vêm se destruindo. Mas não se engane, meus irmãos, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Aleluia! Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Meu amigo, gente boa, olha só comigo o verso 21. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Esse tipo de situação em que Asaf viveu, estava deixando ou produzindo um azedume dentro dele. O coração desse homem começou a ficar azedo. Quantas vezes quando a gente tira o foco do autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, parece que a gente vai ficando azedo por dentro, parece que a gente olha a realidade e vai perdendo a esperança, o nosso coração fica azedo e a gente começa a ficar destruído por dentro. Quantas vezes isso acontece ou só acontece com a minha vida? Mas chega um momento em que essa história muda. Chegou um momento em que essa história aqui de Asaf mudou. E chega um momento em que a minha e a sua história, ela começa a mudar. E esse mudar vem do Senhor. Mas antes do que eu quero chegar aqui, o salmista, ele olha para dentro dele e ele começa a refletir. E esse é o primeiro passo para que eu e você saiamos dessa condição. Esse é o primeiro passo para que a minha alma e a sua se reconciliem
reconcilie com o Salvador. Então Asaf começou a olhar para dentro de si, e a mudança ela aconteceu ali no verso 17, que diz assim: então entrei em teu santuário, ó Deus. Aleluia, aleluia. Algumas versões diz assim: até que entrei em teu santuário. Aleluia. Que entremos no santuário do Senhor nesta noite, que entremos na presença do Senhor esta noite, para que esse fim miserável que tem tido a nossa alma, de olhar e quase escorregar na linha de chegada, porque a gente está vendo a prosperidade do perverso, que isso seja um basta, hoje na minha vida e na sua vida. Asaf, ele não se alegrou em ver o destino deles, ele não ficou alegre com isso, mas sim, ele se alegrou, porque ele entendeu que vale a pena sim manter um coração puro, vale a pena sim continuar servindo a Deus, mesmo quando as coisas não parecem ir tão bem assim. Vale a pena sim viver de forma íntegra, vale a pena, meu irmão e minha irmã, pagar preço sim de oração pelas suas causas, e não importa quantos anos você tem orado, vale a pena sim você se curvar diante desse Deus, dia após dia, com súplicas, com orações, com louvores, com adoração. Asaf entendeu isso quando ele entrou na presença desse Deus, e ele então concluiu que vale a pena servir esse Deus. Aleluia, aleluia. Grave isso no seu coração, meu irmão. As coisas começam a fazer sentido, é diante da presença desse Deus. As coisas fazem sentido, é diante da presença desse Deus. Aleluia, deixa eu contar uma história para vocês. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Depois de ter tomado duas doses da vacina, Camila e eu um dia pegamos Covid. Camila ficou melhorzinho que eu. Eu não sei se ela tem mais resistência, não sei o que foi. Eu fiquei bem ruim, né? Bem ruim mesmo, meus irmãos. Eu só não fui internado, porque eu fiquei clamando: Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E clamei a Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que duas coisas aconteceram comigo. Eu perdi o olfato e o paladar, e foi muito ruim essa condição, apesar que nem emagreci também, mesmo sem olfato, sem paladar, eu continuei comendo, e as pessoas emagrecem no Covid, eu não. Mas o que eu queria dizer é que o paladar e o olfato, eles demoraram muito para voltar. E ainda assim, até hoje, de vez em quando, dá uma bugada. De vez em quando eu vou cozinhar, eu salgo demais comida, porque ainda não está 100%. Espero que um dia volte, né? E também o cheiro também. E um dia eu estava lá cozinhando, e de repente, meus irmãos, eu comecei a sentir o cheirinho do alho ali, dourando junto do azeite. E eu comecei a sentir aquele cheirinho, comecei a glorificar a Deus, fiquei emocionado, porque a gente precisa voltar a glorificar o nosso Deus, a partir de coisas ordinárias, meus irmãos, a partir da nossa rotina, a partir se o dia está sol ou está chuvoso, não importa muito essa circunstância, mas que a gente volte a louvar o nosso Deus a partir de coisas ordinárias. Como é ruim ficar sem paladar, como é péssimo ficar sem olfato, como é ruim você não sentir cheiro das coisas. Eu comecei a glorificar a Deus pensando: Senhor, o que estava na sua mente quando o Senhor criou o alho? O que estava no seu interior quando o Senhor criou um cheiro tão bom como esse, que é produzido na mistura do alho, na mistura do azeite? E eu fiquei emocionado com aquilo, e eu desafio você a começar a enxergar Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, e parar de invejar o perverso, o arrogante, parar de invejar o orgulhoso, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, aleluia.
O que tenho eu no céu além de ti? O que tenho eu no céu além de ti? E o salmista então finaliza: quanto a mim, bom é estar perto do meu Senhor. Que conclusão esse homem teve? Que conclusão esse servo de Deus teve? Quanto a mim, bom é estar perto do meu Senhor. Não saia de perto do seu Deus, meu irmão, minha irmã. Não saia de perto do seu Deus, não importa as intempéries da vida, não saia de perto do seu Deus. Aleluia. Moisés, suba aqui, irmãos, aleluia. Aleluia. Vamos continuar com esse altar de adoração que nós levantamos aqui. Aleluia. Aleluia. Emilene, Vanza, aleluia, sobe aqui. Vamos adorar esse último louvor que a gente cantou. Oh, Deus poderoso. Cuidado, meu irmão, eu vim nessa noite aqui te dizer, cuidado com as suas crises de fé. Cuidado com as suas crises de fé, com seus conflitos espirituais. Cuidado, meu irmão, com o foco, para que você não perca o foco do olhar desse Deus Todo-Poderoso, para que você ache que você foi abandonado. Não saia de perto do teu Deus, não seja seduzido por propostas que vão te enganar, não seja seduzido. Clame a Deus por discernimento, não pise em terreno escorregadio. Não pise em terreno escorregadio, irmãos. Sabe o que é viver em terreno escorregadio? É que a qualquer momento, sem que você perceba, você vai cair. De repente você cai, você não sabe a hora, pois o terreno é escorregadio. O Senhor diz que Ele nos firmou numa rocha, Ele nos tirou de um lamaçal de pecado e nos firmou numa rocha. Ele colocou o louvor no meu e no seu lábio. Se coloque em pé, igreja. Cuidado, meus irmãos, quando o corpo e o coração estiverem doentes, cuidado. Não ande doente por muito tempo. Olhe para dentro de si. Faça como o salmista, chore, chore, até que as lágrimas sejam o seu alimento. Mas não ande com o seu corpo doente. Busque a Deus. Entre no santuário do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Leva o teu povo a um lugar secreto. Leva o teu povo a um lugar de encontro, a um lugar de intimidade. Oh, meu irmão, minha irmã, vamos fazer um ato de fé aqui hoje. Se você é essa pessoa, meu irmão, que tem desanimado, que tem entrado em crise espiritual, em crise de fé, acha que não vai ter mais jeito, meu irmão, minha irmã, levante sua mão, a gente quer orar por você. Não sofra sozinho, esse aqui é o corpo de Cristo. Se você deseja essa oração, meu irmão, vem aqui à frente, por favor, vem aqui à frente. Não precisa ficar colado um do outro, a igreja é grande. Mas venha na frente do altar, entre no santuário de Deus, entre na presença desse Deus, coloque as suas súplicas, coloque as suas angústias, se lance aos pés desse Senhor e Salvador. Porque tudo que a gente quer é te ver, é ir mais fundo, Pai. Aonde, Senhor? Onde, Pai? Os nossos pés não alcançam mais o chão, porque queremos mergulhar em Tua presença.
Santo, 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 santo é o teu nome, que tem e conserva misericórdia, Senhor, em tantas e tantas gerações incontáveis, Pai. Santo, santo é o Senhor, Pai, que tem sustentado o teu povo com braço forte. Santo, santo é o Senhor, Deus, que tem perdoado a iniquidade do teu povo. Santo, santo é o Senhor, que tem nos encontrado com misericórdia e com amor. Santo, santo, santo é o Senhor. Visita o teu povo, Pai. Lança fora todo o medo, que a tristeza e o gemido venham, Senhor, partir em retirada, e que teu povo venha saltar de alegria, pois o Senhor visita o teu povo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que assim como o Senhor nos deu um exemplo vivo, como foi Asaf, que possamos entrar no teu santuário, que possamos entender o propósito real da sua vida, que foi, Senhor, este sacrifício lá de João 3,16. Amou o mundo de tal maneira. Obrigado por nos amar de tal maneira. Obrigado por ser oferta viva, a oferta eficaz, que adentrou os céus, que foi aceita. Obrigado porque o véu do templo se rasgou e hoje nós temos livre acesso. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Jesus, pelo teu encontro. Obrigado, Jesus, pela vida que em nós está, pois é o Senhor quem nos dá. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Poupa o teu povo, guarda o teu povo no retorno, Senhor, para os seus lares. Que esse restante de semana, Pai, seja uma semana abençoada, uma semana consoladora, uma semana de experiências contigo, uma semana de presença do Senhor. Livra, Senhor, o teu povo daqueles, Senhor, que vão viajar, Senhor. Guarda o teu povo nas estradas. Livra, Senhor, o teu povo do mal, e que cada um venha pairar o Espírito da verdade, em nome de Jesus. Que o amor do Pai e que a graça do Filho Jesus, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, com cada uma, com cada pequeno, com cada filho, com cada família aqui representada, com cada um que nos assiste, em nome de Jesus. Vão na paz, que Deus os abençoe.